Olá e sejam muito bem-vindos. Se você está assistindo essa gravação, adianta alguns minutinhos enquanto eu dou aqui as boas-vindas para o pessoal. Muito boa noite quem está entrando. O tema de hoje são dicas de venda do Seguro Garantia. E o pessoal que já está por aí, já estou vendo também que tem inclusive alguns parceiros online. Me confirmem, boa noite, Rocco querido. Me confirmem se o som está ok, se vocês estão me ouvindo direitinho, tá? Essa é a primeira live, né, da nossa imersão em Seguro Garantia, que funciona como um verdadeiro curso preparatório, tá, para o Simplificando o Seguro Garantia, que é o curso completo de especialização, tá? Então o tema de hoje, inclusive, é o tema que mais aparece sempre que eu abro caixinha, né, enfim, de perguntas e etc., é sobre variações do tema, como vender seguro garantia, como que eu entro nesse ramo, né? Algumas dicas de venda, já tentei e não consegui, então eu vou dar uma geral hoje nos principais argumentos, vou explicar também o que é o seguro garantia, porque eu sei que é um produto muito diferente, né? Hoje mesmo eu estava trocando uma ideia com um parceiro que tá com uma demanda de garantia, e ele, caramba, Carol, eu emito há anos e eu ainda não consigo entender essa diferença entre tomador, segurado, então também vou explicar sobre isso, mas não se preocupem porque a gente vai ter também uma live mais técnica, tá? Para explicar sobre as principais modalidades e essa dinâmica também. Tô vendo aqui que o pessoal também já pediu sobre sinistro, né? Então teremos sim essa live de novo, um pouco mais técnica, mas será na semana que vem. Hoje a gente vai focar em como vender o seguro garantia e, claro, quem já participou, né, de outras aulas e etc., sabe como é a dinâmica. Eu estou aqui à disposição de vocês, vou ler todos os comentários, então caso vocês tenham qualquer dúvida, tá, eu estou 100% à disposição. Sejam todos muito bem-vindos, eu estava morrendo de saudade de vocês, né, faz um tempão aqui que eu não entro, enfim, ao vivo, pra gente bater esse papo. Sheila perguntando sobre as comissões, eu vou falar sobre isso, tá? Inclusive é um dos tópicos aqui que eu separei. A gente vai abordar bastante sobre essa parte comercial hoje, ok? Então, né, aliás, antes do pessoal entrar aqui, dá mais um minutinho que eu acabei de avisar lá no nosso grupo exclusivo. E, aliás, gente, é importante estar no grupo exclusivo porque lá vai ficar liberada tanto a gravação como o material em PDF, que a gente vai fazer um resumão, né, aqui da live, que eu vou enviar por lá. E também as inscrições, né, do Simplificando Seguro Garantia, que é a próxima turma do Seguro Garantia, com condições especiais, tá? Então vale super a pena, enfim, vai ter alguns bônus especiais aí para os primeiros inscritos, enfim, eu vou mandando também mais informações, beleza? E eu tô vendo muito, né, rostinho aqui, rostinho, acabo reconhecendo já a fotinho de vocês, mas vocês entenderam. Algumas pessoas conhecidas, né? Mas, como também chegou muita gente no perfil, enfim, nos últimos tempos, né? Eu vou me apresentar aqui rapidinho, tá? Para quem ainda não me conhece. Então, o meu nome é Carolina Novaes, eu sou especialista, né, nos seguros de linhas financeiras, e aí dentro de linhas financeiras fica o seguro D&O, que é o RC Diretores, o seguro Cyber, que é o de riscos cibernéticos, e o RC Profissional. A gente tem outros, né, produtos, enfim, variações do tema dentro dessa caixinha de linhas financeiras no mercado segurador, mas esses três são os carros-chefes e em seguro garantia, tá? Então a minha empresa, ela é uma consultoria para o mercado segurador, principalmente corretores de seguro, mas eu atendo também, né? Tenho alguns clientes que são seguradoras, clientes diretos e etc. E eu sou exclusivamente focada nesses 4 ramos. Então, seguro garantia, todas as modalidades, né? Desde as tradicionais até o garantia judicial. Seguro D&O, que eu também vou dar aqui uma palhinha no final, porque, enfim, encaixa muito bem com esse cross-sell, tá? O seguro cyber, que eu sou suspeita para falar, né? Enfim, é um produto que veio para ficar, é um mercado que ainda está amadurecendo, mas enfim, que eu vejo aí no longo prazo um crescimento absurdo, e o RC profissional, que também, né, até para nós, corretores de seguro, é uma proteção essencial, tá? Mas durante todo esse mês, inclusive a pedido de vocês, estamos focando no seguro garantia. E aí um pouquinho, né, da minha história, eu já trabalho com seguros há mais de 15 anos, sempre trabalhei. Vocês devem ter percebido pelo sotaque, sou carioca, moro no Rio de Janeiro, né? Sempre trabalhei nas grandes corretoras, né? Então fui gerente técnica e comercial
exclusiva, né, focada em seguro garantia, seguro de ano, seguro cyber e RC profissional. E já faz 4 anos, que o tempo passa muito rápido, gente. Tem gente aqui que me acompanha, ó, desde o início, desde que eu abri aqui esse Instagram, enfim, com 0 seguidores, né, enfim. E aí já faz 4 anos que eu abri a minha empresa de consultoria. Então eu atuo tanto com essa parte de cursos de especialização, como também faço consultoria em negócios, tá, gente? Então tudo isso que eu passo aqui para vocês, de argumentação, dicas de venda, toda essa experiência, né, que vai desde a parte comercial até o sinistro, é algo que não apenas eu tive essa vivência muito intensa, é claro, né, quando eu trabalhei na EIO, na Willis, na MDS, enfim, que são grandes corretoras e que, como vocês devem imaginar, tem todo tipo de cliente. Então não dá para dizer de tudo que seria, não dá para dizer que a gente já viu de tudo porque seria arrogância, né? Mas assim, já vi bastante coisa, mas é algo que eu continuo fazendo, né? Então a consultoria em negócios, eu até vi que a Ana tá aqui online, por exemplo, é uma super parceira da consultoria em negócios, é algo que eu continuo aí no dia a dia, né, das negociações, das vendas. Toda semana eu tenho aí call com o cliente, demandas novas, e atuo, como eu expliquei para vocês, desde a parte comercial até o sinistro, ok? Então, antes da gente começar, me conta aqui um pouco, até para eu, enfim, entender como vocês que estão aqui ao vivo comigo estão em relação ao seguro garantia. Então, vamos lá. Vocês já trabalham com seguro garantia? Ainda não trabalham? Vai me contando aqui, enquanto eu vou dando aqui uma olhada também no meu roteiro que eu separei aqui pra gente hoje, tá? Porque o que acontece, gente? É o que eu sempre falo para vocês, né? Primeiro que o mercado de seguro garantia é gigantesco, né? É um mercado que emite aí mais de 4 bilhões de prêmio por ano. Para quem não tem ideia, isso é quase 5 vezes, por exemplo, o mercado de RC profissional, que já é um mercado maravilhoso de se trabalhar, né? Então, assim, é um mercado com demanda infinita, e aí é claro que isso fica entre aspas, mas enfim, acaba sendo, eu vou explicar para vocês o porquê, né? Agora, ele tem um conceito muito diferente dos outros seguros, né? Então, quem entende de RC, quem entende, enfim, de auto, de transporte, de risco de engenharia, muito provavelmente não dá realmente para a gente se basear nesse conhecimento para atuar com seguro garantia, porque ele tem uma dinâmica muito diferente, né? Então, o seguro garantia, ele é muito mais, anotem isso já, um instrumento financeiro, né, do que um seguro em si. E isso faz toda a diferença. Tô vendo aqui as respostas de vocês. Sirlei dizendo que trabalha pouquíssimo, que só quando procuram, mas quer dizer, já tá pintando demanda. Imagina se fizesse uma prospecção, né? A Rogério dizendo que ainda não fechou nenhuma pólice, mas tá aí na luta, semeando sempre. É isso aí, gente. Olha, não tem almoço grátis, não é assim que falam o ditado. E eu tô aqui, né, justamente pra ajudar vocês com isso, tá? Então, Fabiane dizendo que trabalha pouquíssimo ainda, pessoal respondendo que não. Então, vamos lá, gente. Vou começar explicando para vocês o que é o seguro garantia, tá? O seguro garantia, ele é um instrumento financeiro no qual o papel da seguradora é ser a garantidora de uma operação. Tá? Então, ela pode estar, né, garantindo tanto um contrato, a entrega de um contrato, como, por exemplo, no caso do judicial, e a gente vai falar sobre essas duas dinâmicas hoje aqui, garantindo um processo. Tá? Então, o nosso cliente, no seguro garantia, ele não é o segurado. Tá? Inclusive, quem é, enfim, aluno do curso sabe que tem lá, né, um esqueminha, enfim, que tem as partes do seguro garantia. Então, no seguro garantia, a gente não tem, né, como por exemplo num RC, apenas 2 partes, que tem a seguradora e o segurado. Aqui a gente tem a figura do tomador, inclusive, tá? E aí o tomador, que é o nosso cliente, ele contrata um seguro garantia em benefício de outra parte, né? Que no caso dos contratos é alguém que está contratando ele, o nosso cliente, ele sendo o nosso cliente, para, por exemplo, realizar um serviço, entregar uma obra e etc, né? Então não é do benefício, digamos assim, do interesse, né, único e exclusivo do tomador. Ele está contratando essa garantia para garantir, né, como o próprio nome diz, o segurado, que de novo não é o nosso cliente. O nosso cliente é quem paga o prêmio e que também paga o sinistro, mas aí isso já fica um pouco mais complexo para a cabeça de vocês.
Eu vou explicar sobre isso na semana que vem, tá? Inclusive tem um post pronto que eu não sei se já saiu, que é exatamente explicando sobre o sinistro do seguro garantia, porque é bem diferente, né? Então não se preocupem, eu sei que a dinâmica é bem diferente, mas eu tô aqui para ajudar vocês com isso, tá? Deixa eu até dar uma olhada aqui nos comentários do pessoal. Precisa aprender mais as técnicas de venda, exatamente sobre isso a nossa live de hoje, tá? Lene dizendo que está justamente aprendendo mais sobre o assunto. A Alexandra aqui dizendo que é iniciante, que quer aprender mais sobre o seguro garantia. Então, gente, o que temos que entender é essa dinâmica. O seguro garantia é um instrumento financeiro no qual o papel da seguradora é ser a garantidora ou daquele contrato ou daquele processo judicial, tá? E, de novo, o nosso cliente é o tomador, que chama, é em cima dele que a gente vai fazer análise de crédito. Se você ainda está, enfim, boiando, né, nessa questão aí da análise de crédito, não se preocupe, eu vou justamente explicar, né, como que funciona toda essa dinâmica, enfim, inclusive é uma provocação que eu sempre faço, né, quem já trabalha com seguro garantia sabe muito bem disso, que sem aprovação de linha de crédito não há o que se falar em emissão de seguro garantia, mas eu vou explicar isso para vocês, beleza? E a Cia aqui perguntando se a gente tem algum manual escrito, algum PDF para passar. Vou enviar no grupo exclusivo, tá? Então quem não tá, gente, no grupo exclusivo, depois entra, que o link, depois da nossa live, né? Não vai agora não, fica aqui comigo, que eu vou enviar justamente um PDFzinho com um resumão de todas essas dicas, os principais argumentos de venda, tá? Então, gente, o que que acontece? Sendo um instrumento financeiro, o seguro garantia hoje, comparado a outras formas de fiança, como, por exemplo, o tradicional calção, né? Enfim, a fiança bancária e tantos outros, né? Uma alienação fiduciária e etc. Ele é muito mais vantajoso. Não à toa é um mercado que cresce a números galopantes, emite mais de 4 bilhões e é o que eu disse, né? Tem uma demanda, digamos assim, infinita, tá? Gilmar perguntando se eu indico alguma seguradora. Indico, inclusive hoje eu vou trazer aqui quem são as principais seguradoras do ramo, porque, né, de novo, quem não trabalha com seguro garantia, inclusive bem capaz de não conhecer as top 3, top 5 aí, né? Top 5 não, porque aí tem algumas bem famosas. Mas, realmente, de novo, é um mercado bem específico, né? As principais seguradoras de garantia, elas são muito focadas nesse ramo, apesar da maioria hoje em dia ter enfim, fazer também risco de engenharia, RC Obras, claro, né? Porque no mesmo contrato, e quem, de novo, já trabalha com isso e etc., sabe muito bem disso, no mesmo contrato, por exemplo, eu tenho um cliente de engenharia, né? Pegou um contrato que está exigindo, por exemplo, risco de engenharia. Dá uma olhada lá no contrato se não tem também uma cláusula de garantia. É muito comum. Então, ele é um seguro que atua junto, né? E em complemento a, provavelmente, ramos, enfim, e seguros que vocês hoje já atuam, já oferecem para o cliente, né? Então, se tem gente aí que, eu já trabalho com RC Obras, muito provavelmente você, então, já tem ou já teve, né, contato com clientes de seguro garantia. É isso que eu vou ajudar vocês, digamos assim, né, a desmistificar hoje para vocês começarem a identificar, porque tem gente que não sabe nem por onde começar. Poxa, quem é esse cliente? Aonde que eu arrumo, né? Qual é o perfil dele? E vocês, a expectativa aqui da nossa live de hoje é que, com base em todas essas informações que eu passe para vocês, que vocês já consigam justamente identificar quem são esses clientes e, tendo essa argumentação que eu vou falar para vocês na ponta da língua, comecem a fechar negócio, tá? Inclusive, eu fiz um post também esses dias super legal, que não sou só eu falando, nem as seguradoras, né? É o depoimento de um cliente de uma corretora de seguros falando, nossa, é muito mais vantajoso para nós financeiramente, né? Evita um desfalque no fluxo de caixa e etc. Então, ele tem 1000 benefícios que eu vou explicar hoje aqui para vocês e quem tiver aí com um caderninho, né, enfim, já vai anotando. E quem tá no grupo, na verdade, nem precisa, porque eu vou mandar depois o PDF lá para vocês, beleza? Então, vamos lá, gente. Primeiro, lembrando que eu acabei de ver aqui na minha anotação,
Isso tudo é um esquenta, né, para o curso completo. É claro que eu vou passar muito conteúdo aqui, mas a gente tem realmente um modelo, né, mais estruturado, que é o curso, onde além das aulas gravadas e etc., você também tem acesso a todo o material complementar. Então tem vários tipos de apresentação comercial, né, uma apresentação comercial completa, resumida, de judicial, enfim, todo o script de vendas, material sobre sinistro, sobre CCG, sobre garantia aduaneira, enfim, sobre o curso em si eu falo mais pra frente, mas só pra lembrar vocês que quem tiver lá no grupo vai ter acesso a condições especiais para essa nova turma, beleza? Inclusive eu ainda não bati o martelo, né, enfim, em relação a isso, mas bem capaz de na próxima turma a gente ter reajuste no valor do curso. Então, né, provavelmente, não vou colocar esse erro porque eu não tenho certeza se vai ser, eu ainda tenho que ver com, enfim, a minha equipe, né? Se a gente realmente vai fazer isso. A inflação chega para todos, né, gente? Então é muito comum, enfim, aqui nos meus serviços e etc., anualmente, conforme a gente vai melhorando também a qualidade do produto e etc., a gente fazer esse reajuste. Eu só não tenho certeza se vai ser nesse próximo... nessa próxima turma ou na outra. Então, essa com certeza ainda vamos manter o preço antigo, beleza? Então vamos lá, gente. Dentro do seguro garantia, eu já falei aqui por alto, né? Enfim, o que é o seguro garantia. Lembrando, ele é um instrumento financeiro no qual o papel da seguradora é ser a garantidora de uma operação. A gente tem, enfim, uma subdivisão, digamos assim, né? Entre as garantias que a gente chama de tradicionais, né? Quem ainda não trabalha com seguro garantia talvez não esteja tão acostumado com esse termo, e as garantias judiciais. Dentro de cada uma dessa caixinha, digamos assim, dentro de garantias tradicionais, a gente tem várias modalidades que a gente vai destrinchar aqui ao longo da nossa imersão, né? E dentro da garantia judicial também temos diversas modalidades, tá? Então hoje mesmo eu estava falando com uma outra parceira, pra você ver como tá bombando aqui o seguro garantia. Já dei o exemplo de outro parceiro que me falou, caramba, Carol, eu não sei até hoje quem é o tomador, quem é o segurado. E essa outra parceira veio toda animada, dizendo, Carol, consegui aprovação de 1 milhão de limite para aquele judicial e etc. E quando a gente foi ver, na verdade, ela tinha conseguido 1 milhão para garantias tradicionais e não para o judicial. Então, qual é a principal diferença, digamos assim, entre as garantias tradicionais e a garantia judicial, tá? Na garantia tradicional, geralmente a seguradora está garantindo um contrato, tá, gente? Então, por exemplo, né, quando a gente está falando de um bid bond, quando a gente está falando de que é a mesma coisa que licitante, lembrando que na semana que vem a gente vai entrar mais a fundo aí nessas questões técnicas, né? Hoje é dicas de venda, mas eu também não tenho como te, enfim, ensinar a vender algo que você não sabe o que é. Então, vamos explicar aqui mais ou menos, enfim, por alto, né? Que a gente vai se aprofundar nisso na semana que vem. Qual é a diferença entre a garantia tradicional e a garantia judicial? Então, dentro do garantia tradicional, quais são as modalidades que estão ali inseridas, né? A modalidade de licitante, a modalidade de performance bond, a modalidade de adiantamento de pagamento. E o que essas modalidades elas têm em comum, né? A base delas é um contrato que, de novo, o papel da seguradora é garantir que este contrato seja cumprido, né? Então, no caso de um licitante, ok, ainda não tem o contrato assinado, enfim, mas vocês entenderam, né? Ele vai cobrir ali o edital da licitação, que tem uma obrigação do nosso cliente de apresentar uma garantia, né? Que ele vai cumprir com aquele combinado. Então, é basicamente isso. A base, né, da análise de uma garantia tradicional é um contrato no qual há necessariamente a exigência do seguro garantia, tá, gente? Isso é importante também. Então, o seguro garantia não é como um RC, por exemplo, que a gente pode analisar uma obra que o cliente vai fazer e, eu sugiro para você tanto o RC Obras, né, com tais extensões, como também, por exemplo, uma cláusula de poluição súbita e etc. E a gente vai floreando, digamos assim, aquele RC, né, com base no risco do cliente. Então, isso é uma sugestão do corretor para o cliente, que ele pode estar livre,
né, e ficar livre para fazer essa contratação. No seguro garantia, não cabe a nós, não cabe ao nosso cliente, que é o tomador, que é quem está contratando esse seguro, essa definição. Isso é uma exigência contratual, necessariamente, tá, gente? Se não tiver a cláusula de exigência de seguro garantia, a gente não tem como emitir. Mas no caso, por exemplo, das licitações, e que eu vou falar sobre isso, porque é um mercado excelente para se trabalhar, em 98% dos casos tem essa exigência. Se não tiver, a gente pode pedir para incluir, né? Às vezes no contrato, no privado principalmente, acontece muito de ter algum tipo de exigência de garantia, mas por desconhecimento só está pedindo uma fiança bancária, só está aceitando um calção, e aí a gente tem toda uma argumentação, que eu inclusive vou ajudar vocês com isso, né, para incluir o seguro garantia nesse rol de opções, porque, de novo, até judicialmente, né, a gente vai falar sobre isso também, ele é equivalente. Né, ele é equivalente, inclusive dependendo aí da lei, do código e etc, ele é literalmente o seguro garantia equiparado a dinheiro, né? Então não há o que se falar de qualquer ônus, digamos assim, em relação a esse tipo de garantia. O que acontece às vezes é falta de conhecimento, mas como eu comentei com vocês lá no início, eu trabalho nesse mercado há mais de 15 anos, foi-se o tempo, né? Foi-se o tempo que ninguém conhecia seguro garantia, muito pelo contrário. Hoje em dia, todas as grandes empresas privadas, que são grandes segurados, né? Então eles não apenas são tomadores, ou seja, emitem seguro garantia, como por entender essa dinâmica também passaram a incluir, né, esse tipo de exigência nos próprios contratos. Beleza até aqui, gente? Então, garantia tradicional, primeira caixinha, a base é um contrato que está exigindo, né? Alguém está exigindo, uma outra empresa está exigindo do nosso cliente, olha, para eu fechar negócio com você, eu preciso de uma garantia de que você vai entregar esse serviço. E aí, esse serviço pode ser uma obra, pode ser, enfim, né? O ramo de engenharia, inclusive, é uma das dicas que eu vou dizer aqui, é um ramo muito quente, né, de seguro garantia, mas vai muito além disso, né? Então, qualquer empresa que seja fornecedora, qualquer empresa que seja prestadora de serviço, e aí eu digo prestadora de serviço desde um serviço de limpeza, gente, né? Isso é legal, eu gosto de bater esse papo com vocês, enfim, desse tipo de live, para abrir a cabeça, né? Porque, geralmente seguro garantia o pessoal pensa ou judicial ou empresa de engenharia. E sim, são mercados muito quentes, mas é um mundo, né, de seguro garantia tão maior do que isso, que às vezes o pessoal esquece, não identifica, até já tem cliente dentro de casa que é tomador, né? Eu tenho um grande parceiro aqui, que a gente tem vários negócios juntos e etc, principalmente de RC profissional, cyber e tal, e aí esses dias ele me falou, Carol, você acredita que o meu maior cliente emite seguro garantia com outro corretor? E ele falou pra mim, porque eu não sabia que você trabalhava com seguro garantia. Então, assim, tem que colocar a boca no trombone também, parece óbvio, né? Mas é uma das etapas aqui que eu vou falar pra vocês, gente. Quem não é visto não é lembrado, né? Porque às vezes corretor de seguros, o pessoal tá acostumado ali a cotar o alto com você, o vida, isso, aquilo, e nem imagina, né, que você trabalha o que você consegue atendê-lo numa demanda de seguro garantia. Então, isso aqui vai ser uma das, enfim, né, do básico aqui, vai ser, claro, você explicar essa solução. Agora, para explicar essa solução, você precisa ter esses argumentos na ponta da língua, né? E aí eu vou ajudar vocês com eles. Inclusive, também, quem me acompanha aqui, quem me conhece sabe, né? Eu acredito muito nessa solução. Então, quando a gente coloca, né, dessa forma, do benefício financeiro, seguro garantia é solução financeira, e vocês vão entender aqui na nossa live de hoje o porquê. Não há diretor financeiro que tenha argumentação contra. A gente também vai falar sobre isso, sobre quem são aí os contatos mais estratégicos, digamos assim, pra gente levar esse papo do seguro garantia, tá? Seja alguém que já é seu cliente ou, naturalmente, alguém que você tá buscando uma prospecção nova, seja através do LinkedIn, enfim, né? Também vamos abrir esse leque aqui em relação a isso. Beleza, pessoal? Sobre as garantias tradicionais, eu tô falando aqui en passant, né, como eu comentei, enfim, até porque teremos na semana que vem uma live um pouco mais técnica, onde eu vou destrinchar, tô explicando aqui de forma simplória, mas só para vocês entenderem a diferença básica, tá? Ao passo que, quando a gente está falando de um garantia judicial, como o próprio nome diz, o que ele está garantindo? Ele está garantindo o pagamento,
né, de um processo judicial. Então, aí dentro do judicial, a gente também tem submodalidades, digamos assim. A gente tem o depósito recursal, a gente tem o trabalhista, a gente tem o cível, a gente tem o tributário. Quem aí já recebeu demanda de execução fiscal, por exemplo, e ficou a ver navios, porque é o risco mais difícil de colocar, né? Então, o que que acontece? Dentro do judicial, quem é o segurado? O nosso cliente, por exemplo, foi processado por um ex-funcionário, vou pegar aqui um exemplo de um trabalhista para ficar bem fácil, né? E até que se discuta, né, o sexo dos anjos, quem tá certo, quem tá errado, se é mesmo devido, por exemplo, férias, se tinha vínculo, se não tinha, enfim, a gente não entra no mérito do processo em si, né? Como eu disse, é muito mais um foco de solução financeira do que qualquer outra coisa. Então, nesse exemplo, digamos que o ex-funcionário do nosso cliente está pedindo ali 200 mil de indenização. Necessariamente, isso é uma dinâmica do nosso judiciário, né? Você precisa depositar em juízo, e aí depositar em juízo ou apresentar uma garantia, que o seguro garantia é uma das opções, até que, né, seja aí findada essa discussão em pauta. Então, no caso do processo judicial, o que você pode fazer? Você pode fazer um depósito em dinheiro, que, pelo amor de Deus, né, não tem nem como comparar. A gente até vai colocar isso em pauta aqui. Agora, enfim, uma empresa tem que se descapitalizar, né, enfim, atrapalhar o fluxo de caixa para depositar ali 200 mil versus ela emitir, por exemplo, até uma fiança bancária, né, ou um seguro-garantia por uma taxa anual apenas, é muito mais inteligente, né, do que qualquer outra coisa. Quiçá quando a gente compara com, por exemplo, uma alienação fiduciária, né, porque aí além de comprometer o bem, mas eu já tenho aqui um bem parado, mas na prática, até para o juízo, né, é muito melhor ele executar uma apólice de seguro-garantia muito mais rápido, muito mais simples, é uma garantia muito mais líquida do que ele receber um imóvel. Então, até o juízo hoje em dia prefere, né, esse tipo de garantia. E aí, só para vocês terem uma ideia, a gente vai entrar nisso quando eu explicar sobre os principais argumentos e etc, né? Mas só para vocês terem uma ideia, o seguro-garantia, quando aprovado, né, numa fiança bancária para o mesmo cliente, na fiança bancária ele está pagando, por exemplo, 3,5% ao ano, né? Isso que 3,5% já é uma taxa boa de fiança bancária hoje em dia. Para esse mesmo cliente, às vezes, a gente consegue 0,45% ao ano. Então, assim, é muita diferença, é muita vantagem. Entendeu? Então, o seguro-garantia, quando comparado a outras formas de fiança, ele ganha e muito nessa vantagem financeira. E é aí que a gente vai, enfim, pegar, né, o cliente nessa argumentação. E muitos deles ainda não sabem. O pessoal só não trabalha, não atua com seguro-garantia por preconceito, por achar que é caro, já tentou uma vez há anos atrás e foi difícil, né? Então criou ali uma certa resistência e eu tô aqui pra, enfim, ajudar vocês com esses caminhos. Beleza até aqui, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários que o pessoal tem dúvida. Pera aí. Quando eu falo em colocação do risco, o que significa? Vamos lá, como que se dá, excelente pergunta, tá, Mila? Como que se dá a colocação do risco em um seguro-garantia, né? Recebi aqui a demanda da empresa de engenharia, por exemplo, que vai entrar numa obra. O primeiro passo é eu fazer o cadastro dela junto às seguradoras especializadas de garantia, tá? Então, com base nesse cadastro, e o que eu vou precisar para fazer esse cadastro? A gente vai entrar mais a fundo nisso na semana que vem, mas só para não te deixar sem resposta e você entender, né? A seguradora vai fazer uma análise financeira, literalmente, né, da capacidade desse cliente. Então, ela analisou lá o balanço, o DRE, etc., digamos, e liberou 1 milhão, né, para esse cliente. E ele precisa de uma garantia de 300 mil para essa obra, né? Então, a gente tem limite suficiente, ou seja, a primeira etapa, check, né, suprida, enfim, já passamos por ela. Segunda etapa, que é a análise da demanda em si, a seguradora vai analisar o contrato em si. Então, enfim, é claro que você ter, isso é importante também, tá, gente? Você ter linha de crédito aprovada ou, enfim, limite suficiente não significa que o risco está aceito, né? A maioria, e esse exemplo que eu dei, que é do mercado de engenharia e tal, geralmente é um mercado que já entende um pouco mais, já pede a garantia, né, de forma correta, digamos assim, um percentual e etc.,
Então a gente não tem muito problema. Mas, digamos que é um contrato muito louco, complexo, com cláusulas, enfim, que a seguradora não concorde, ela tem o direito de não concordar. Então não é só porque a gente tem limite aprovado que significa que o contrato está aceito, digamos assim. Tá? Mas na maioria das vezes, principalmente nesse exemplo que eu dei aí da engenharia, não tem muito erro, né? Tanto que quem já trabalha com seguro garantia sabe que a maioria desses casos aí de dia a dia, a gente mesmo cota na ponta, entendeu? Então é um negócio ali bem padrão, bem tranquilo, da gente tocar o dia a dia, tá? Então, quando eu digo a colocação do risco, são essas duas primeiras etapas com o check, né? Então, análise de crédito ok, e contrato em si aceito. E aí, quando eu falo da colocação do risco, é a emissão da pólice em si. Ok, gente? Ficou claro? Sejam muito bem-vindos quem está entrando agora. O tema de hoje é como vender seguro-garantia, dicas de venda, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui na dúvida da Priscila. Consigo apresentar uma garantia com adicional de cobertura de vandalismo? É uma exigência contratual do meu cliente. Não, vandalismo não é uma cobertura adicional do seguro-garantia. Agora, se é uma exigência contratual, aliás, eu faço consultoria em negócios, né? Porque aí um caso desse eu não consigo responder também, enfim, sem analisar o contrato em si, para a gente poder sugerir uma solução para o cliente, tá? Mas essa não é uma das coberturas adicionais do seguro-garantia. Quais são as coberturas adicionais? E, aliás, essa é um excelente gancho. De novo, teremos uma live mais técnica na semana que vem, onde eu vou explicar melhor esses pormenores, né? Mas cobertura adicional dentro do seguro-garantia é multas e penalidades e que, de novo, realmente não somos nós que sugerimos, tem que ser uma exigência contratual, né? Como também a cobertura adicional de trabalhista previdenciária. Tá? Isso também pode ser uma exigência do contrato, aí sim a gente consegue colocar como cobertura adicional. Vandalismo não é uma das coberturas adicionais, né? Enfim, a gente não fala dessa forma, beleza? Mas, de novo, sendo uma exigência contratual, vamos entender por que vem, né? Enfim, porque o que acontece, gente? Não necessariamente, isso é muito comum. Quem já trabalha com seguro-garantia sabe disso e, aliás, mais um motivo para você ser expert em seguro-garantia é isso. Você acha que é tudo redondinho, que a gente recebe ali o contrato maravilhoso, que o cliente sabe pedir o seguro-garantia. Muitas vezes não sabe. Muitas vezes não sabe. Como eu dei o exemplo aqui do ramo de engenharia, né? Já é um mercado que está mais acostumado, licitações também, já são cláusulas bem padrão, as seguradoras já sabem se aceitam ou não, né? Agora, tem muita confusão na própria cláusula, né? Enfim, no jurídico que escreveu esse contrato e que não entendia da dinâmica do seguro-garantia. Ele pede assim, eu quero uma garantia para falha profissional, né? Na verdade, ele quer um E&O, ele não quer um seguro-garantia. Então, cabe a nós também, digamos assim, essa interpretação, né, do escopo contratual até para orientá-lo. Olha, no que se refere a seguros, né, a gente tem como te amparar, por exemplo, no vandalismo, mas através dessa outra apólice, né, e por aí vai. Assim como esse exemplo que eu dei aqui da falha profissional é muito comum. Eu quero garantia para falha profissional. Não é dentro do seguro-garantia que a gente coloca isso. A gente tem que emitir um RC profissional. Tem como eu oferecer uma garantia disso? Tem, mas não dentro do ramo seguro-garantia. Entendeu? Ficou claro? Deixa eu só subir aqui de novo. Óbvio, precisa ser dito. É isso aí. E precisa mesmo, tá, gente? Principalmente aqui no seguro-garantia. Mila dizendo que já trabalha com seguro-garantia, mas quando falam em colocação, eu entendia que era subscrição. A colocação é quando já tem o negócio aprovado, exatamente, perfeito, tá? Os contratos são bem complexos de entender, exatamente, gente, assim, eu tô falando aqui em termos simplórios, né? A gente sabe que o que a gente mais faz aí é arredondar a bola quadrada. Então, é muito comum, a gente justamente precisa ter esse olhar técnico de ler um contrato e falar, não, isso aqui é dentro do seguro-garantia, isso aqui não é, isso aqui pra gente poder cobrir isso, eu preciso te apresentar uma apólice complementar, por exemplo, de RC profissional e por aí vai, tá? Então, é muito mais complexo, né? Enfim, não à toa, eu sempre falo pra vocês a importância de realmente ser um especialista no assunto, porque pra fechar negócio de verdade, inclusive aqui no início da live o pessoal falou, Carol, eu na verdade só emito quando
cai no colo, quer dizer, já está caindo no colo, maravilhoso. Agora vamos estruturar mesmo esse discurso, essa prospecção, para, né, virar uma frente importante do seu negócio. E assim, gente, eu juro por Deus, olha que eu trabalho com muito ramo legal, né, apólices grandes, eu tenho, enfim, seguro de Genoa de 300 mil de prêmio, seguro cyber de 200 mil de prêmio, RC profissional idem, e assim, as maiores apólices que eu já emiti na minha vida, na minha carreira, foram de seguro garantia. Eu tô falando de milhões em comissão. Milhões em comissão. Inclusive essa provocação que eu faço, né, do curso que parece coisa de marqueteiro, ganha até 100 mil reais de comissão em um ano com seguro garantia. Gente, isso é mole de fazer. Ainda mais em um ano, se a gente está dividindo em várias emissões. Vocês vão ver, eu até vou colocar esse depoimento aí do pessoal. Eu mesma já fechei a pólice de mais de 100 mil de comissão e vários alunos, vários parceiros já fecharam. Tá? Então, assim, teve a Rayane, né, que é um caso clássico aqui, que eu também sempre falo, Carol, não acredito, e etc. Era um caso que a seguradora tinha negado, ela usou toda essa argumentação aqui, explicou para o cliente, pegou informação de sócio, enfim, fez lá o rebolation dela, que ela tinha aprendido no curso, e fechou um negócio de 1 milhão e 200 mil de prêmio. Então faz as contas, a comissão aí ainda foi de 23%, 22% nesse caso. Então olha aí, gente, muito mais do que esses 100 mil que eu tô falando. O Rômulo também, que é um parceiraço, que sempre me manda, enfim, feedback. Esses dias fechou um garantia imobiliária de 500 mil de prêmio. Né? Então, assim, mesma coisa, 20% aí já bateu. E bateu essa meta dos 100 mil que eu coloco em um negócio, não foi em um ano, foi em um negócio. Imagina o quanto que essa galera não tá fazendo no anual. Né? Então, assim, seguro garantia é onde mora o dinheiro. De novo, as maiores apólices que eu já fechei na minha vida. E outra coisa muito legal do seguro garantia também, gente, é que ele caminha junto com outras demandas. Então é isso que eu digo, é muito comum quando a gente pega, né, um contrato desse para analisar, e eu falo isso com muita propriedade, né, enfim, é o meu dia a dia aqui nos bastidores, em 90%, né, dos casos também pede outro tipo de seguro. Então a gente pega um contrato desse de engenharia, tem lá a cláusula de seguros, o cara tá pedindo, às vezes, o saúde, o vida, né, comprovação de que tem lá para os funcionários para não ter nenhum tipo de comprometimento, o risco de engenharia, o RC Obras, enfim, né, e por aí vai. Então o RC profissional é muito comum vir a exigência de vários seguros no mesmo. Então em um cliente você abre a porta aí para vários tipos de demanda. Tá? Então é um negócio realmente que vale a pena para quem é corretor de seguros abrir essa frente, não apenas pela grana, afinal, enfim, todos trabalhamos por isso, né? Mas pela gama de oportunidades mesmo, e por esse discurso de solução financeira que você acaba entregando para o seu cliente. Diferente, né? E olha que de novo, eu trabalho com cyber, eu trabalho com D&O, eu trabalho com RC profissional, que você tem ali que convencer o cliente, etc. Seguro garantia, ele está sendo exigido, né? Então é algo que é para ontem. Beleza? De vocês realmente saberem atender uma demanda dessa, até porque, de novo, nunca fez um seguro garantia, vai se meter a fazer um seguro garantia, vai fazer errado. E aí é muito complicado. Muito complicado. Então a gente tem que realmente ter esse conhecimento e, claro, eu tô aqui, né, para compartilhar, enfim, tudo que eu sei com vocês. O objetivo, não apenas dessa live, mas da minha empresa, é esse, tá bom? Então vamos lá, gente. Quem é o cliente, né? Vamos entrar um pouco mais a fundo aí nessas questões comerciais. Qualquer empresa, por isso que eu gosto de desconstruir esse conceito de que engenharia e judicial é maravilhoso, engenharia e judicial, empresas que participam em licitação também a gente sabe, né, que precisam de seguro garantia, como eu disse, aí 98% das licitações exigem, e o seguro garantia ele está previsto, enfim, há muitos anos, né, como uma das possibilidades dentro de licitação. Agora, qualquer empresa que seja prestadora de serviço, qualquer empresa que seja fornecedora, e aí fornecedora, eu não estou falando só de grandes máquinas e etc. Pastilha médica, né? Então, assim, material de limpeza. Inclusive, tem alguns sites, né, de informação pública, enfim, principalmente sobre licitações, que até quem é aluno, né, ganha lá uma indicação direitinho, eu ensino a como mexer no site, etc., que você faz ali o filtro, por exemplo, pela sua cidade, etc., e consegue pegar quem são aí as maiores empresas tomadoras, ou seja, né, que necessariamente tiveram demanda aí de seguro garantia no ano, por exemplo, né? E assim, tem empresa da área de medicina, tem empresa da área de materiais, tem empresa da área escolar,
Tem empresa de engenharia, claro, né? Empresas de energia, enfim, existem esses mercados um pouco mais óbvios, mas é uma gama muito maior do que vocês imaginam. Então, se faz essa pergunta, o meu cliente assina contratos? E, gente, na dinâmica empresarial, absolutamente toda empresa assina contratos, tá? E, de novo, na dinâmica empresarial, no contexto político-econômico que a gente vive, etc., quem é que fecha um contrato de um vulto um pouco maior sem pedir uma garantia? Né? Amigos, negócios à parte, entendeu? Então é cada vez mais comum ser exigido nessa relação contratual comercial algum tipo de garantia. Olha, eu vou te contratar, mas eu quero uma garantia de que você vai me entregar ou o serviço, ou o material, ou o que quer que seja. É muito comum, né? E aí, de novo, essa garantia, ao invés de ser um depósito, ao invés de ser uma fiança bancária que é caríssima e por aí vai, pode ser um seguro-garantia, que é uma solução muito mais interessante em termos de fluxo de caixa, em termos de taxa, em termos de liberar as linhas de crédito bancárias, por exemplo, do cliente para outros fins, né? Então, quem não precisa disso? Porque o seguro-garantia, ele acaba sendo uma linha de crédito independente, no qual a seguradora não solicita colateral, e por aí vai. Então, é porque eu me empolgo aqui nos benefícios, eu fiz a listinha direitinho para passar para vocês, beleza? Mas então, quem é o cliente? Primeira coisa, gente, olhem para dentro da carteira de vocês. Quem já emite, por exemplo, né, RC, transporte, risco de engenharia, benefícios também, inclusive essa é uma caixinha, digamos assim, eu trabalho com saúde empresarial. Caramba, então você provavelmente tem muita coisa legal para trabalhar dentro de casa de seguro-garantia e você nem imagina. Né? Então, de novo, nessa dinâmica, principalmente levando em consideração o contexto político, econômico, como eu comentei, é muito comum você fechar contratos, né? Então, primeira pergunta que você tem que se fazer, esse meu cliente, isso olhando para dentro ainda, fecha contratos? Se a resposta for sim, vale uma conversa sobre seguro-garantia com ele, tá? E na semana que vem a gente vai falar aí sobre as principais modalidades, vai clarear mais ainda, né, a quem seria aplicável. E dentro do garantia judicial, pensa comigo, gente, inclusive tem uma estatística, eu esqueci o percentual aqui, mas se eu não me engano, 98%, eu realmente acho que é um valor alto, assim, dos processos trabalhistas, por exemplo, do mundo estão no Brasil. Então, ao passo que aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, que a gente tem 2,5 milhões de processos ao ano, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, que fala-se muito, porque o risco nos Estados Unidos é altíssimo. Nos Estados Unidos tem 70 mil processos trabalhistas por ano. Aqui no Brasil a gente tem 2,5 milhões. Então, né, esquece as outras esferas, o civil, o tributário, etc. Vamos focar só no trabalhista. Uma empresa, um cliente seu que trabalha, que tem muitos funcionários, enfim, está operante aí há muitos anos, a probabilidade dele já ter tido algum problema com algum ex-funcionário, um processo trabalhista e por aí vai, é muito comum, né? E não são mais, hoje em dia, também essa dinâmica do trabalhador, né, e empresa mudou muito. Foi isso o tempo que o pessoal só entrava para cobrar férias, FGTS, hoje em dia o pessoal cobra também dano moral, né? Assédio, tem muito processo sobre isso. Então, na esfera trabalhista, por exemplo, absolutamente toda a sua base de cliente empresarial atual é foco, né? Até porque, eu nunca tive. Beleza, mas pode ter, né? E aí, o dia que você tiver, saiba que você não precisa depositar na justiça esse valor. Você pode simplesmente emitir uma apólice por R$300, R$1.000, enfim. Aí é claro que vai ser proporcional tanto a taxa do cliente como a linha de crédito, né? Enfim, a importância segurada que a gente conseguia, entendeu? Então, dentro do judicial, e aliás, fica já essa dica também. Quem, por exemplo, eu que trabalho com seguro de GNO, que é o RC Diretores, né? Uma das informações que a gente pede na subscrição do seguro de GNO é as informações financeiras, balanço e DRE. Gente, tem uma linha no balanço do cliente que fala depósitos judiciais. Né? Então, quando você identifica que já tem demanda, esses dias também eu estava analisando aqui um balanço dei essa dica, né, para o parceiro e etc. no curso, ele já tem uma base boa de RC, de GNO e etc. Começou a pegar ali os balanços para dar uma revisitada. Simplesmente, um dos clientes dele tinha, vou chutar, mas era mais ou menos essa ordem de grandeza. 20 milhões em depósito judicial. Eu, pelo amor de Deus, vamos marcar para ontem uma conversa com esse diretor financeiro, né? Porque se ele está usando as formas tradicionais de garantia, fiança bancária, depósito, enfim, e por aí vai, ele está deixando dinheiro na mesa, ele está rasgando dinheiro,
Tá? Então, garantia judicial, gente, abre a cabeça. Abre a cabeça. Esses dias eu emiti um trabalhista. E aí, é claro que existe a escala da aceitação. Eu até comentei aqui já na live de hoje que, por exemplo, a execução fiscal é mais difícil, mas para trabalhista, por exemplo, que, de novo, é um risco de todos. Você aí na sua corretora de seguros, se tem funcionário, tem esse risco. Inclusive, poderia usar, né? Se, Deus me livre, a gente não está dizendo que vai acontecer um processo, mas se acontecer, poderia usar. Né? Esses dias eu emiti um seguro garantia trabalhista para um brechó. Você imagina, ela não tinha um faturamento, nada demais. A importância segurada também era baixa e etc. Mas é um mercado muito mais acessível do que vocês imaginam. Muito mais. Tá? Então, foi-se o tempo, gente, que seguro garantia era só para grandes empresas, aquela coisa. Seguro garantia tradicional, então, nossa, só com CNPJ a gente já consegue uma aprovação de linha de crédito na ponta. Né? Não estou falando que todas as modalidades são fáceis, claro que não. Garantia financeira ainda é difícil. Né? Difícil, o que eu digo não é difícil, é alinhar a expectativa. Os parâmetros das seguradoras, né, elas dão aquela desculpa do contrato de resseguro, mas que não é desculpa, é verdade, né? Eles têm essa trava no contrato de resseguro para garantia financeira, para garantia de execução fiscal e por aí vai. Aí sim a gente está falando de grandes empresas. Agora, eu falei de duas que são difíceis, né? De, sei lá, 15 modalidades aí que a gente tem para explorar. Ok? Então, é um negócio muito legal e que, de novo, o cliente às vezes já está dentro de casa e você não está sabendo explorar essa oportunidade. Beleza? E é um negócio que ele precisa e que vai ser muito mais interessante para ele, provavelmente, do que outras formas de fiança que ele já utiliza, ok? Então, quem é o cliente? Qualquer um que assine contratos, né? Qualquer empresa de engenharia. Gente, o ramo de engenharia é muito quente para seguro garantia. Tá? Qualquer tipo de fornecedor, não, é claro que de grandes máquinas também, e é maravilhoso, são clientes ótimos. Agora, o meu cliente fornece um tipo de medicamento, né? O meu cliente fornece pastilha para piscina, enfim, qualquer tipo de fornecedor, né? Hoje em dia é exigido algum tipo de garantia dele para que ele feche um contrato, ok? Qualquer prestador de serviço, gente, entendeu? Essa dinâmica vai ser cada vez mais comum, tá? Até, de novo, levando em consideração questões econômicas, políticas e etc, ok? E qualquer cliente seu, de novo, aquelas perguntinhas, você assina contrato, você entra em licitação, se é um cliente que entra em licitação, bota a mão no fogo, 98% de chance, né, dele ter a exigência de seguro garantia. E às vezes, não, eu uso já aqui, emito com o banco. Amigão, tá rasgando dinheiro, né? Está rasgando dinheiro. O banco tá te cobrando aí 3,5 e quando é uma taxa boa, né? Tô dando aqui um exemplo, jogando para baixo, né? Você ia estar pagando, por exemplo, 0,45 aqui, né? Então é um negócio, de novo, se você parar para pensar, o seguro garantia é a resposta muito mais inteligente financeiramente. Ok? Então vamos lá, mais uma pergunta que vocês inclusive fizeram, Cirlei dizendo, especialmente prestação de serviço de saúde, exatamente. Gente, quem trabalha com a área da saúde, RC profissional, tem esse foco, faz esse cross-sell maravilhoso. Maravilhoso. Um desses sites que eu falei para vocês, que eu ensino os alunos, né, a mexerem, enfim, para saberem quem é que tem demanda de seguro garantia, de licitação, porque essa informação é pública, a quantidade de empresa que aparece de medicina, né? Enfim, saúde, por aí vai. Caraca, é muita coisa. Né? Então, vários de vocês provavelmente já têm esses clientes, já têm esses contatos e não estão explorando, porque estão achando que são coisas diferentes. E o próprio cliente, por desconhecimento, dava para emitir um seguro para isso, eu hoje em dia faço uma fiança bancária ou, né, faço um depósito, coloco lá um calção. Pelo amor de Deus, não precisa se desfalcar dessa forma, ok? E a ideia aqui, gente, é que vocês complementem esse portfólio de opções, esse rol, né, enfim, de opções que vocês dão para os clientes de vocês. Estou falando para ninguém parar de atuar com o que já faz. É para complementar esse gerenciamento de risco, esse rol de soluções que você oferece atualmente para o seu cliente. Beleza? Então, Cirlei foi cirúrgica. Cirúrgica, né? Enfim, fazendo aí... Mas é verdade. A área da saúde tem muita oportunidade de seguro garantia. Ok? Mais uma pergunta que, inclusive, o pessoal fez aqui. E, aliás, tive aqui uma ideia. Quem são as principais seguradoras? Porque tem muita gente, quem é do Alto, quem é do Vida, né? Enfim, provavelmente, ou se já ouviu falar, não tem cadastro nessas principais seguradoras. Eu vou dizer aqui as top 5
E tive a ideia aqui agora, para prestigiar também quem está lá no grupo, vou mandar o ranking completo e atualizado de absolutamente todas as seguradoras de garantia no nosso grupo exclusivo. Beleza? Então, quem não tá lá, não vai agora, né? Fica aqui comigo na live, mas vai depois que eu tô me comprometendo aqui com vocês, que vou mandar, eu tenho esse ranking, enfim, que eu tirei há pouco tempo, vou mandar lá o ranking completo. Mas quem são as top 5? Só para vocês terem uma ideia. Potencial. Vocês já conhecem essa seguradora? Quem, por exemplo, só trabalha com ramos tradicionais, talvez ainda não conheça. É uma seguradora ótima, super flexível, líder de mercado e etc. A gente consegue resolver um monte de coisa pelo portal. Enfim, gosto bastante, tá? Agora, é líder de mercado. Não precisa ficar, né, ajoelhando no milho para aceitar qualquer tipo de risco. Riscos mais complexos, ela já não seria, talvez, a melhor opção, ok? Junto, né? Junto Seguros. Então, quem aí já conhece ou já tem cadastro com essa seguradora também, potencial e junto tem que ter, se você vai trabalhar com seguro garantia, tá? Realmente são muito especializadas, apesar de eu estar achando as taxas da junto um pouquinho salgadas atualmente. Mas depende muito, né? Mila dizendo que tá no grupo antigo pra eu mandar o link. O link tá lá na bio, tá? Mas eu vou mandar pra vocês também. Inclusive, boa ideia. Vou chamar lá vocês nos grupos antigos pra gente organizar essa nova turma, beleza? Próxima da lista, Swiss Re. Quem conhece também essa seguradora? Eles também fazem outros ramos, né? Mas são bem fortes e têm um foco muito grande no seguro garantia. Próxima da lista, Austral. Quem aí conhece? Quem trabalha com Marine, quem trabalha com óleo e gás, provavelmente, enfim, já conhece essa seguradora, mas eles são muito fortes também no seguro garantia. Os parâmetros deles são um pouco mais altos, né? Então não é o tipo de seguradora que pega cliente muito pequenininho e etc, tá? Já vou dando essa dica aqui pra vocês. Próxima do ranking, BMG. Esses dias eu até fiz um post, né, fazendo uma provocação, porque a BMG caiu bastante no ranking, se eu não me engano, eles estavam na 3ª posição do ano passado, caíram para 5ª esse ano, mas também é uma boa opção. Também é uma boa opção. E que, quando eu digo boa opção, gente, todas essas seguradoras aqui trabalham tanto naquilo que eu expliquei para vocês, o garantia tradicional, né, como o garantia judicial. Cada uma com seus parâmetros, né? Tem algumas que pedem, enfim, não sei quantos milhões de PL, faturamento, enfim, alguns índices de liquidez específicos. Isso tudo aí realmente depende de seguradora para seguradora, tá? E a 5ª aqui do nosso ranking é a Zurich, que cresceu bastante. Eles devem ter pego alguma emissão grande, algum tomador grande, enfim. Porque saíram, se eu não me engano, da 16ª posição, alguma coisa assim. Saíram lá de baixo e subiram pro top 5 desse ano, tá? Zurich, eu até fiz essa brincadeira no início, né? Ah, não, das top 5 vocês não devem conhecer ninguém. Não, mentira. A Zurich, por exemplo, todo mundo deve conhecer, né? Inclusive já deve ter cadastro. Mas assim, não é a... Enfim, a Zurich não é a melhor opção, digamos assim, de rapidez, né? Enfim... Mila dizendo que ficou chateada, que BMG é top no atendimento. Eu gosto muito também, tá? O pessoal, enfim, é bem satisfeito. Eles devem ter tido, talvez... Eu vou até analisar isso aqui com base nos números, que dá pra gente chegar a algumas conclusões. Não sei se eles tiveram algum sinistro, se foi estratégia da própria companhia, né? Enfim, dar uma segurada aí no apetite. Ou, às vezes, perderam alguma grande conta, né? Então, vou chutar aqui. Digamos que eles emitiam pra Vale, pra Petrobras, e aí perderam esse cliente. Isso, naturalmente, pode... pegar bastante, tá? Alexandre perguntando, Fairfax está em qual posição? A Fairfax não é das principais, digamos assim, do seguro garantia, tá? Apesar de estar estruturando a área, etc. Eu, inclusive, tenho um projeto bem legal aí para sair com eles no seguro garantia, mas estão na lista também. Eu vou mandar o ranking completo, que aí eu não sei de cabeça qual é a posição deles. Vou mandar o ranking completo lá no nosso grupo, tá? Fator também é muito boa de seguro garantia e também não é do tipo que pega qualquer cliente. Por que eu digo isso? A Fator, por exemplo, pede que tenha um PL, que é patrimônio líquido, mínimo de 35 milhões. A gente sabe que, poxa, não é qualquer cliente nosso que tem um patrimônio líquido de 35 milhões, né? Mas é uma seguradora bem boa, enfim, que também trabalha com outros ramos, né? E também não sei de cabeça qual é o lugar no ranking
deles, né? Mas eu vou mandar para vocês, né? Enfim, tive essa ideia aqui hoje na live e vou mandar para vocês lá no nosso grupo exclusivo o ranking completo, que aí vocês conseguem ter uma ideia melhor, beleza? Inclusive, vocês vão ver que na lista tem um monte de seguradora. Caramba, essa aqui eu nunca tinha ouvido falar. E às vezes é uma ótima opção, né? Então é bem legal também. Inclusive no curso completo, gente, eu explico sobre cada uma delas, não apenas tecnicamente, né, em termos de, enfim, quem é boa, quem é ruim, quem é flexível, quem não é, como também dou a minha opinião, porque, né, eu que estou aqui no dia a dia e etc, acho sempre importante a gente poder trocar esse tipo de figurinha, beleza? E saibam que, e em outros ramos também, né, Essor, o pessoal também fala bem, tá? Eles, enfim, têm uma cabeça bem legal para riscos um pouco mais, enfim, complexos, né? Excelsior, o pessoal fala super bem. Eu, por exemplo, uso bastante a Ávila, não sei se vocês, enfim, já conhecem. Então, tem bastante seguradora diferente, né, entre aspas aí, no Seguro Garantia pra gente trabalhar, tá? Vou mandar eu sei que vocês gostam desse papo de seguradora, mas enfim, né, precisamos passar aqui na lista, mas eu vou mandar para vocês a lista completa, beleza? Qual é a média de taxa? Isso também é uma pergunta que até surgiu aqui no início, né? Enfim, perguntaram da questão da comissão e etc. Eu vou explicar para vocês. Primeiro que a comissão do garantia geralmente é de 20%, né? Então, você tem ali a taxa que você pega, coloca tanto dentro do período que o cliente quer, como dentro da importância assegurada. E geralmente isso depende um pouco de seguradora, de corretora para corretora e de seguradora para seguradora, tá? Mas entre 15 e 25. Quando eu trabalhava nas grandes corretoras, por exemplo, o pessoal só emite com 25% de comissão, né? Agora, a média da comissão é de 20%. Sobre taxas, vamos lá, taxa da garantia tradicional, que é aquela do contrato, mais simples, né? Ela pode variar de 0,15, por exemplo, até 0,75, uma média, né, gente? É claro que depende de tudo, como eu falei pra vocês, de análise de crédito, de um monte de coisa, né? Vários outros fatores, mas só pra vocês terem aí uma ideia. Já o judicial, apesar de novo, a gente ter alguns outliers, né? Ou seja, eu tenho cliente aqui que emite judicial a 0,25, mas isso, assim, na minha opinião, é baixo demais. É só porque é um cliente grande que faz concorrência, etc. A gente tem que entrar no jogo, né? Mas judicial, em média, a gente está falando aí de 0,45 até 1,5, tá? Dependendo do cliente, da demanda e por aí vai. Mas só para vocês terem uma ideia, garantia tradicional geralmente é mais barata em termos de taxa do que o garantia judicial. Mas lembrando, e essa é uma referência muito boa para vocês terem, que o seguro garantia é geralmente, eu estou sendo bem conservadora nessa opinião, geralmente pelo menos 1/3, né? Pelo menos 1/3 aí da taxa da fiança bancária. Estou sendo bem conservadora, porque, na verdade, enfim, na prática acaba sendo bem menos do que isso. Então, aquele exemplo que eu falei para vocês, um cliente que hoje paga mais ou menos 3,5 numa fiança bancária, né, ele está pagando 0,45 no seguro. Caraca, faz muita diferença. Faz muita diferença, tá? Um passo a passo bem básico, digamos assim, né, de como vocês vão estruturar esse seu planejamento de vendas e etc. A primeira coisa, vai fazer o mapeamento dos clientes. Vai olhar para dentro de casa, os clientes que você já tem, e vai perguntar aí aquelas perguntinhas. Esse meu cliente participa de licitações e às vezes você não precisa fazer esse brainstorming sozinho, né? Você pode perguntar para o cliente, fazer um call. Tô aproveitando, tô renovando o empresarial dele. Vou aproveitar, vem cá, você trabalha com licitação, você assina contratos que exigem garantia, já teve algum problema judicial? Porque hoje a gente tem uma solução financeira no mercado que é muito melhor do que fiança bancária, né? Então, qualquer situação aí que você use a fiança bancária, a gente pode estudar, por exemplo, a colocação de um seguro garantia, tá? Então, esse é o primeiro mapeamento, dentro de casa, né? Agora, fora, vai começar a ver na sua cidade, né? Quem são as empresas de engenharia? Faz toda a lista. Entra num site desse de licitações e pega todas as principais empresas que participaram de licitação nos últimos 3 meses ou 1 ano, por exemplo. É demanda certa, tá? E aí, como que vocês vão conectar com esse pessoal? Hoje em dia o digital funciona muito bem, né, gente? Inclusive, um dos bônus, vou dar um spoiler aqui né, da próxima turma, um dos bônus se chama Plano de Prospecção Digital. Porque é justamente como fazer essa prospecção online, via LinkedIn, enfim, via artigos e outras, via conteúdo, digamos assim, tá? Que é justamente para ajudar vocês com isso.
Identificou o cliente, próximo passo, apresentar o seguro-garantia. E não é uma apresentação chata daquela, o que cobre, o que não cobre, exclusão. Não, gente, é com uma pegada de apresentar o benefício do seguro versus outras formas de fiança. E aí, quais são esses benefícios? Eu vou listar aqui para vocês quais são os principais dele, tá? E lembrando, o nosso discurso de venda é muito focado na solução financeira que o seguro-garantia traz. Primeira dela, taxa. Já falei pra vocês, a taxa é muito mais barata do que outras formas de fiança, ok? Então, agarra esse exemplo. Um cliente que hoje paga 3,5 aí numa fiança bancária, provavelmente vai pagar 0,45 no seguro-garantia, ok? Faz muita diferença, né? Principalmente se você estiver falando aí com alguém que é diretor financeiro, enfim, né? Ou alguém dessa área, não tem como a pessoa não fazer essa conta e não querer fazer um teste. Até porque o cadastro, ele não tem custo. É sem compromisso, né? Então, poxa, vamos estudar essa solução para você, vamos ver quanto é que vai ficar. É uma linha de crédito independente, né? Outra coisa, não pede colateral. Quem, enfim, está acostumado aí com a dinâmica de banco, sabe que muitas vezes, beleza, eu emito essa fiança, mas você tem que fazer, né, aquele investimento, aquele consórcio, aquele isso, aquele aquilo. A seguradora não pede isso. Não tem colateral no seguro-garantia, não tem. Tem casos que tem colateral quando a operação não tem, enfim, financeiro suficiente, né? Então, eu já emiti seguro-garantia com colateral, com CDB de 130% já, mas é muito atípico, não é dinâmico, não é como ele é para ser, digamos assim. Via de regra, se a gente consegue ali uma aprovação de linha de crédito, não é para ter nenhum tipo de colateral, né? O colateral, no máximo, que a seguradora pede aí nas operações tradicionais, né? Porque não tem como dizer que não existe operação com colateral, enfim, pode existir, mas não é a dinâmica tradicional. O máximo de colateral que a seguradora pede é uma assinatura ali no CCG, né, do sócio, do contrato de contra-garantia, que é um negócio muito mais simples do que as exigências do banco, do que as exigências aí de outros órgãos, ok? Próximo ponto, não onera o balanço. Então, isso também é bem interessante. Outras formas de fiança entram como endividamento no balanço do cliente. O seguro-garantia não. Então, isso também, para quem, de novo, é da área financeira, né, enfim, da área de contabilidade, isso é um mega benefício, ok? Tem outros argumentos, né, gente? Eu peguei aqui os principais para vocês, enfim, começarem a entender, caramba, realmente é uma solução financeira, eu tô deixando o meu cliente, isso que eu quero que vocês saiam daqui com essa cabeça. Se eu não oferecer isso pro meu cliente, eu estou deixando o meu cliente na mão. Porque existe uma solução que, nos tempos atuais, né, olha a quantidade de empresa que está entrando em recuperação judicial, a quantidade de empresa que está falindo. Caraca, eu poderia não ter desfalcado, né, o meu fluxo de caixa, eu poderia ter tido mais uma linha de crédito para me dar esse fôlego num momento tão complexo e meu corretor de seguros nunca ofereceu. Então, vamos para cima, vamos oferecer, porque vai por mim, é solução financeira. O cara vai te amar, né, você emplacando uma solução dessa aqui para ele, principalmente se ele é das antigas, digamos assim, né? E hoje tá, poxa, usando calção, né? Depósito em dinheiro, enfim, se tá usando algum tipo de alienação fiduciária, se tá usando algum tipo de fiança bancária. A gente briga muito com fiança bancária porque é a mais conhecida, digamos assim, né? É a mais comum que os clientes utilizam. Mas, de novo, não tem comparação. O seguro-garantia é muito mais interessante, ok? Não prejudica o fluxo de caixa, claro, né? Principalmente quando a gente compara com calção em dinheiro ou algo do gênero. Ao invés de ele ter que depositar, que nem aquele caso lá do trabalhista que eu falei, 200 mil, dependendo da empresa, 200 mil é uma boa grana, né? E mesmo que a empresa tenha isso em caixa e etc, gente, é muito melhor você emitir uma pólice de seguro-garantia e pagar 2 mil, né, por ano do que tirar ali do bolso 200 mil e deixar depositado em juízo de forma que você está perdendo dinheiro, porque o reajuste que tem de inflação, disso, daquilo, daquela grana, você na verdade está perdendo dinheiro, né? Então, assim, de novo, financeiramente não há o que discutir em relação a esse benefício do seguro-garantia, ok? E aí, como que funciona, né, o passo a passo, digamos assim, do seguro-garantia? O primeiro passo de todos é fazer o cadastro. Como que a gente faz o cadastro? Qual é o objetivo da seguradora quando ela faz esse cadastro? Tá? Deixa eu só dar um golinho aqui na água, peraí. O objetivo dela é justamente, e a análise que ela faz não é muito diferente da do banco, né? O que ela faz é uma análise financeira mesmo. Então, ela quer saber se você tem capacidade financeira de atender aquele contrato ou,
de pagar, por exemplo, aquele processo judicial se você perder no final das contas. Então, o que a seguradora vai analisar? Por que ela pede o balanço, o DRE, informação de sócio e etc. Eu sempre faço essa brincadeira. No final das contas, ela quer saber onde está o dinheiro. A empresa tem dinheiro para cumprir, né, com esse contrato. Então, ela vai olhar total de ativos, vai olhar quanto tem em caixa, né, vai olhar ali como é que está o endividamento, vai olhar o patrimônio líquido. Então, por exemplo, patrimônio líquido negativo, poxa, na interpretação da seguradora, nem os sócios estão investindo na empresa, eu que vou investir, né? Por isso que PL negativo é uma coisa meio queimada, meio não, bem queimada, no empresa com protesto, a mesma coisa. Então, quem tá aí no dia a dia... E outra coisa, poxa, a empresa tem PL negativo, então não vai rolar? Não, gente, peraí, aí pra isso tem o curso de especialização, inclusive tem uma aula inteira no curso que é sobre como defender um caso. Né? Então, claro, poxa, um balanço maravilhoso é muito fácil de colocar esse risco. Eu quero ver vocês colocando aí um balanço marromeno. Então, é claro que no curso completo tem aula sobre isso, né? Enfim, olha, quando é essa situação, você segue por aqui, segue por ali. É claro que a gente não faz milagre. Inclusive, eu gosto sempre de esclarecer isso, né? Não fazemos milagre. Agora, com a nossa experiência, a gente tem como, né? Enfim... orientar o cliente, olha, o que tá pegando é esse protesto aqui, isso aí já foi resolvido, beleza, então me manda a comprovação, né, olha, eu precisava de um pouco mais de robustez aqui financeira, não, mas eu tenho um sócio, um PJ, um isso, um aquilo, vai entrar um aporte de capital, enfim. Aí o cliente ajuda a gente com esse discurso aí junto à seguradora, ok? Mas é bem por aí, e lá no curso completo, quando é uma bola quadrada dessa, eu também explico um pouco mais a fundo, beleza? Então a gente faz esse cadastro, aprova a linha de crédito e o próximo passo é analisar a demanda. Né? Então, aquilo que eu falei, só porque eu tenho ali 1 milhão aprovado para o cliente, não significa que a seguradora aceitou o contrato. Então, tem mais essa etapa da subscrição, que aí sim é a etapa da subscrição. Né? A etapa anterior, análise de crédito, subscrição, emissão da pólice. Tá? E assim, gente, quem trabalha com seguro garantia sabe disso, é tudo para ontem, que pra gente é maravilhoso, é o cliente querendo te pagar a comissão para ontem. Né? Então, poxa, nunca trabalhei com seguro garantia, fez uma reunião dessa, pode escrever. Né, que na semana que vem o cara, mas eu preciso disso para amanhã. Aquele estresse bom que a gente gosta, né? Para emitir a pólice, pode deixar comigo que eu vou, né, correr atrás disso, ok? Então, e aliás, uma explicação sobre esse tempo, né? O cadastro em si, gente, se não for um cadastro na ponta, que sai ali, né, uma aprovação bem rápida e etc., ele pode demorar, tá? Então, é uma etapa um pouco mais burocrática e etc. Agora, uma vez que a gente está com linha de crédito aprovada, né? Enfim, com um contrato aprovado, a emissão em si é muito rápida, né? Então, assim, a gente fala na apresentação, inclusive, que em até 48 horas, mas a gente sabe que quem atua aí com seguro garantia, às vezes em 3 horas a pólice já está no e-mail do cliente, né? Porque seguro garantia é tudo digital. Isso também é um grande benefício, porque outros ramos, meu Deus do céu, ainda estão na época, né, dos dinossauros e faz emissão de apólice física. Gente, quem tem arquivo para isso? Não é nem sustentável mais, pelo amor de Deus. Mas o mercado de seguro garantia foi um dos pioneiros aí e absolutamente todos os certificados e etc. É tudo digital, né? Então, enfim, é muito rápida a emissão em si. Mas não estou enganando vocês, eu estou dizendo que essa etapa do cadastro pode demorar um pouco mais, ser um pouco mais burocrática, exigir, né, um jogo de cintura, documentos a mais e por aí vai. Por isso que, inclusive, é importante vocês começarem a fazer essas reuniões para já deixar o cadastro do cliente prontinho para quando surgir. Porque eu, como faço isso na consultoria, sei bem que vocês me ligam desesperados. Carol, pelo amor de Deus, o cliente precisa de um seguro garantia para amanhã e a gente não tem nem cadastro. Né? Então, dá para conseguir? Dá para conseguir, dependendo do caso. Mas vai ser um job a mais, digamos assim. Né? Então, a gente precisa, o ideal é que você converse com os seus clientes, já vai, né, enfim, deixando essas linhas de crédito aprovadas, etc., para quando surgir, você justamente ter essa agilidade aí que o seguro garantia promete e merece também, ok? Melhor contato, isso também é uma dica quente, digamos assim, né, para quem vai aí justamente prospectar os clientes. Financeiro, gente, inegavelmente, a gente viu que toda a argumentação aqui é focada neles, né, mas jurídico também é uma boa entrada, geralmente passa ali pelo jurídico todos os tipos de contrato, bom, garantia judicial nem se fala, né,
E aí a questão do jurídico é que muito provavelmente eles já estão acostumados a trabalhar com outras formas de fiança. E a gente sabe que tudo que exige mais trabalho, digamos assim, poxa, eu vou ter que, ao invés de defender uma fiança bancária, que eu já estou super acostumado, a aprender a defender um seguro-garantia. Então, pode ter, dependendo do jurídico, algum tipo de resistência, mas também é um excelente caminho, porque quando você ganha o jurídico também, né, principalmente empresa grande aí, que tem muito judicial, nossa, é projeto de grana real, tá? Então, é um negócio que faz muito sentido. E, claro, donos, sócios, diretores, etc., porque são os maiores interessados no resultado da empresa, né? Enfim, acionistas, etc. O cara quer saber de resultado no final das contas e, como a gente já viu aqui, o seguro-garantia, além, né, de ser da seguradora assumir esse papel de garantidora, de ser uma solução para os contratos dele, aquela coisa toda, também é uma solução financeira, ok? E aí eu falei que eu ia dar essa dica bônus, né? Já estamos aqui a 1h10, enfim, a ideia também, porque se deixar eu fico falando sobre seguro-garantia até amanhã. Mas a gente ainda vai ter mais aula na semana que vem, vai ter mais aula ali depois do carnaval, enfim, então vamos lá. Em todas essas reuniões também, gente, eu sugiro, porque eu sei que muitos de vocês que estão aqui ao vivo comigo na live já são corretores, já trabalham com outros ramos, já trabalham com RC Obras, com transporte, com saúde, com vida, né, com RC profissional e por aí vai. Não esqueçam de oferecer para toda essa base de clientes também o D&O, que é o RC Diretor. E, gente, D&O é muito fácil de vender, é um seguro barato, que a gente tem muita seguradora hoje em dia que faz. Eu sei que é um negócio também diferente, que nem todo mundo conhece, mas justamente vocês ficam achando que seguro D&O, que seguro garantia é só para grandes empresas, e não é. Aliás, as PMEs, né, o D&O especificamente, eu diria que ele é muito mais necessário, né, para esses diretores, tomadores de decisão de uma PME do que de uma grande empresa, que naturalmente a grande empresa teria caixa para defender esse diretor em eventual reclamação, né, e etc. Então, não esqueçam de incluir nessa prospecção também tanto o D&O como o cyber, tá, gente? Então, aquilo que eu falei, o seguro D&O, inclusive, já é um mercado muito consolidado. Só para vocês terem uma ideia, ele é quase o dobro, mais ou menos, do mercado de RC profissional. Então, é um negócio bem legal de vocês atuarem, fácil de colocar, fácil de vender, tá? O cyber já não é tão fácil, mas é um negócio que veio para ficar, né? Pelo amor de Deus, todo santo dia tem aí no jornal e etc. Nossa, falando sobre ataques cibernéticos. E aí a live de hoje não é sobre isso, né? Sobre seguro cyber, mas já vou dar essa dica. Quem atua bastante ou tem clientes da área de TI, aí sim fica fácil vender seguro cyber, tá? Porque naturalmente são, enfim, clientes que já estão mais cientes do risco, né? Quando a gente fala de responsabilidade civil, o primeiro passo é você fazer o cliente entender o risco ao qual ele está exposto e apresentar ali o seguro como uma solução para mitigar esse risco. O seguro garantia é diferente. Vocês viram que todo o discurso aqui é de solução financeira, de não onerar balanço e muitas vezes o cliente não quer emitir um seguro garantia. Tô doido para emitir aqui um garantia para esse processo. Não, ele está sendo exigido, né? Então, prós e contras, é maravilhoso para nós porque ele está querendo dar essa comissão para ontem pra gente. Então, faz muito sentido, ok? Dúvidas? Pessoal, já estamos aqui a 1h10, né? Enfim, a ideia da nossa live de hoje era realmente dar essa base, né, para vocês sobre identificação dos clientes, né? Quem são as seguradoras, média de taxa, esse discurso de venda principal para que vocês comecem a abrir a cabeça, né, em relação a como vender, né, como criar essa carteira de seguro garantia aí dentro de vocês. Espero que tenha clareado, né? Poxa, agora, né, já estou um pouco mais confiante, já consigo entender quem é o cliente, enfim, quais são os principais argumentos, etc. Para quem são as principais seguradoras, né? Para você conversar e etc. Fazer o seu cadastro direitinho, né? Kiko perguntando, semana que vem, mesmo dia da semana e mesmo horário? Sim, tá? Então, na semana que vem, a gente vai ter uma live mais técnica, onde eu vou explicar para vocês as principais modalidades, ok? Então, vamos falar sobre licitante, performance, adiantamento de pagamento, garantia judicial e por aí vai, na quinta-feira às 19 horas. Então, pós-carnaval, beleza? Matheus dizendo conteúdo denso, professor, excelente. Ah, que bom que vocês gostaram, gente. E Gilmar perguntando se a seguradora vai atrás do prejuízo em caso de um pagamento sinistro. Sim, sim. Isso, inclusive, é uma coisa bem diferente do seguro garantia. Em 100% dos casos,
Eu vou explicar mais sobre isso na semana que vem. A seguradora vai em cima do cliente, tá, gente? Então, esse direito de regresso que a gente chama, né, ele é um direito que é resguardado pelo próprio Código Civil. Então, na semana que vem eu explico essa dinâmica. Mas o que a gente tem que lembrar, até para vocês não se assustarem, caramba, como assim? O cliente paga o prêmio e também paga o sinistro? Sim. A gente tem que lembrar que no garantia ele não está contratando a apólice para si. Ele está contratando a apólice para garantir o outro. E se deu sinistro, ele que é o causador do dano. Ok? Eu sei que essa dinâmica é um pouco mais complexa, então eu vou explicar melhor aí pra vocês na semana que vem. Beleza, pessoal? Dúvidas? Não esqueçam de entrar no grupo, tá? Eu vou mandar pra vocês, como prometido, o resumo, né, com o PDF, enfim, da nossa live de hoje, principais pontos e etc. O ranking completo das seguradoras, completo mesmo. Não vou nem, só top 10, não. Vai ter ali a lista de todas as seguradoras que eu vou mandar pra vocês e eu mantenho vocês informados. Beleza? Tá? Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Muito obrigada pela companhia, pela atenção, enfim. Vocês viram que eu sou fã realmente do produto, então eu acho que assim é um universo gigantesco de oportunidades. Abre portas, como eu comentei também, para vender todo tipo de seguro. Todo tipo de seguro, então um excelente complemento aí para o hall de soluções que vocês já oferecem para os clientes de vocês, beleza? Então aproveitem o carnaval, descansem, curtem, enfim, tem gente que é do bloquinho, tem gente que não é, então curtam do jeito que vocês acharem melhor e na semana que vem, né, na ressaca aí do carnaval, estaremos juntos novamente, né, para explicar aí um pouco mais sobre as modalidades do seguro garantia. Beleza, pessoal? Eu que agradeço, tá? A presença de vocês. Vamos juntos, um ótimo carnaval e até semana que vem. Beijos!